Costumamos acreditar que a criança, quando ela nasce, ela é como se fosse um vegetal que simplesmente não se relaciona com o mundo. E, de certa forma, isso tem uma certa verdade, mas ela também tem um componente relacional sim, com esse mundo e que, na verdade, num primeiro momento, a figura materna como um grande exemplo disso, e, posteriormente, ampliando gradativamente esse leque de relações. Num primeiro momento, essa criança, nessa figura materna, ela tem tudo aquilo que lhe supre, o alimento, ou espera-se que isso aconteça, né? O alimento, o colo, o cuidado. A criança vê essa figura da mãe como algo muito bom. Se muitas das vezes, se ela percebe que a mãe tem algo muito bom, ela nada tem. E se algo muito bom e ela nada tem, o sentimento seria como se fosse uma inveja. É um tanto quanto difícil a gente imaginar uma criança com isso, mas tentemos de uma forma um tanto quanto subjetiva imaginar esse sentimento numa criança. Se ela tem, eu nada tenho, eu a invejo. Esse sentimento é um sentimento muito ruim que a criança mantém dentro de si, e que se a mãe começar a suprir, manter-se ali cuidando, recebendo uma certa agressividade que a criança vai tender a depositar nela, na forma de um choro, de um grito, de umas fezes ou uma urina feita com raiva, se a mãe se mantém ali, mantém cuidado, dando continuidade desse processo, gradativamente essa mãe vai sendo mostrada para a criança, vai se mostrando a criança como algo bom, um objeto bom, e isso tende a ser equacionado. Ao ser equacionado, ao a criança se sentir que esse objeto mantém-se ali de uma forma muito boa, ela tende a fazer um movimento de reparação, um movimento de estruturação de uma coisinha que seria a culpa. A culpa é o grande divisor de águas do mundo. A culpa me impede de matar, de roubar, de furar uma fila, de falsificar um documento. A culpa é o grilo falante que anda conosco o tempo inteiro e que impede de você fazer aquilo que você acha que seria danoso para si ou para outro. Esse processo, gradativamente, se for equacionado, a criança tende a estruturar isso com uma certa facilidade. Se, por outro lado, essa mãe devolve na mesma moeda, ou então ela não mostra esse presente, seja fisicamente ou de uma outra forma, não funcionalmente, vamos chamar assim, essa criança entende esse processo como uma devolução. E ela pode, nesse momento, reagir de duas formas. Ou ela se fecha para esse mundo, né, completamente, ou ela tende, e aí a gente teria uma estrutura, como nós chamaríamos, de uma estrutura autística, ou ela devolve a esse mundo numa forma de agressão, no olho por olho, dente por dente. Nesse sentido, poderíamos entender, inclusive, a criança que devolve a sua agressividade ao mundo, que ataca esse mundo como um pedido de socorro, como gritando por aquilo que ela acha que é dela de direito. Porque ao perceber-se dependente dessa figura, dessa mãe, e a gente não gosta de sentir dependente de absolutamente ninguém, uma criança também não gosta, ao sentir-se dependente dessa figura, dessa mãe, ela tem que aprender a suportar essa dependência e equacionar esses sentimentos de modo que sobre uma gratidão e estruture-se uma culpa. Se esse processo se mantiver ali, suportando essa agressividade dela, que continua sendo jogada primeiro na mãe, depois no meio, ela começa a ampliar então para a cultura. Ou seja, você transiciona, você segue um caminho que para poder chegar até a cultura, até a inserção em toda a nossa cultura, você precisa ter alguém lá atrás capaz de absorver essa agressão que a criança deposita, a criança tende a depositar. Alguém que continua ali, mantendo esse cuidado, com afeto, evitando devolver na mesma moeda, não rodando a baiana ao primeiro sinal de agressividade da criança. Ao manter-se ali e seguindo essa sequência, você pode ser introduzido finalmente a uma cultura. Quando isso não acontece, você não tem. A gente entende como um empobrecimento da relação dessa criança com o futuro, com o mundo em si, com a cultura em si. A gente vê isso muito hoje, na forma, inclusive, como um jovem publica o seu pensamento. A pobreza, muitas das vezes, a dificuldade que ele tem hoje em publicar um pensamento. E aí muitos descarregam em 1001 movimentos corporais, em vez daquilo se transformar em uma linguagem para poder ser publicada.